Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Síndicos, aquele podcast que te ajuda a ser um gestor, uma gestora condominial, um síndico, uma síndica melhor. Hoje não vai ser diferente. Não, talvez seja muito diferente hoje. Não porque assim, será que vai ser um especialista? Sim, serão especialistas, mas 3 especialistas na área. Por isso que eu já peço, produção, abre a câmera aí, mostra essa galera linda, essas meninas lindas aqui junto comigo. Hoje é um episódio especial. Porque aqui ao meu lado, eu já estou aqui, com a Malu Mendonça, diretora de relacionamento com o cliente da Averte. Eu vou te dar um oi. Tudo bem, Malu? Olá, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com essas minhas queridas aí, que a gente já trabalha juntos. Estou muito feliz e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Que legal que você está aqui com a gente. Do outro lado da mesa tá a doutora Rafaela Longuinho, a advogada condominial. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente aqui com as minhas parceiras e maravilhoso poder falar de direito condominial aqui com vocês hoje. Que legal. E também ao lado da Rafa, já vou chamar assim. Fica à vontade. A Rafa tá alguém que eu já estava ansioso para conhecer, porque a Malu falou, nossa, ela é sensacional. Que é a Marcela Volpato, simplesmente a primeira síndica profissional trans do Brasil. Que orgulho ter você aqui com a gente. Que legal, gente. Eu falo que aqui é o trio de ouro, viu? Porque é os 3 pilares do condomínio, né? A administração, a parte jurídica e a síndica. E aí, assim, com essa história, né? De ser a primeira síndica transexual do Brasil. Olha que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E mais responsabilidade ainda, porque a gente vai falar de muita coisa aqui, muita história. Malu me preparou aqui, como dizem, me brifou. Tem muita história legal, mas eu vou começar com... Uma hora vai ser pouco, hein, gente? É verdade. Eu vou começar com você, Malu, porque uma primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é como você foi parar na área condominial e se era teu sonho estar nessa área. Sonho, não digo, mas assim, eu acho que a maioria dos síndicos caem nessa área aí, como eu também. Quando você compra seu primeiro imóvel e você vai na AGI. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Eu fui com o Renato, né? Vamos lá pegar a chave do nosso condomínio, do nosso apartamento, primeiro imóvel que a gente tinha comprado, uma área de lazer enorme, enfim. Meu filho era pequenininho, eu estava super feliz e fomos para a AGI. Há 30 anos, a AGI não é como é hoje, né, gente? Que tem lá um monte de síndico profissional se apresentando, fazem a eleição antes, não era nada disso. Você chegava lá e aí eles fizeram uma previsão orçamentária completamente diferente do que é hoje também. A taxa de condomínio vai ser tanto e vocês começam a pagar tal dia, agora a gente precisa eleger um síndico. Quem se candidata? Ninguém. Eu cutucava o Renato, pega. Olha lá, se candidata, vai ser síndico lá. A gente vai morar lá, família. Será? Não sei. Não sei, eu não conheço. Como que eu vou ser síndico? Eu falei, não precisa, qualquer um pode ser, você não tá vendo aqui? E aí ele não quis, ele falou assim, peraí, deixa eu perguntar. Ergueu a mão e ia fazer uma pergunta. O rapaz falou assim, o senhor ali está se candidatando. Não acredito. Qual é a sua unidade, por favor? Aí eu falei, a unidade. O Renato ficou meio perdido, assim. Aí eu saí de lá super feliz, falei, gente, nós somos síndicos do nosso condomínio, preciso contar para minha mãe. E o Renato preocupado, quieto, falou, não sei não, será que a gente não entrou numa enrascada? Eu falei, claro que não, que mal pode ter, nossa, você tem um super conhecimento, vai ser top. E aí eu sempre pergunto para vocês, foi bom ou foi ruim? Foi sensacional, gente. Há 30 anos era muito diferente do que é hoje. Eu tenho amigos que a gente fez naquele condomínio até hoje. O meu filho tem amigos, eles tinham 3, 4 anos, tem amigos até hoje que eles têm contato. A gente fazia encontro de pizza, fazia chocolate quente, descia. Eu chegava em casa às 5 horas com ele pequenininho, as mães estavam ali com as crianças e a gente tinha uma baita de uma interação. Tudo funcionava bem. Eu sinto que hoje está um pouco diferente, aí as coisas estão mais sérias, mas também se profissionalizou demais, tem o lado bom, o lado ruim, mas foi assim que eu vim parar. Só que eu era funcionária pública, e fui funcionária pública por 33 anos. Mas quando eu aposentei, o Renato foi síndico, gostou, né? Depois ele viu que o negócio era bacana. Bendita gostou. Seja aquela dúvida que ele teve ali na hora, hein? Exatamente. Amém. E aí ele gostou, foi ser síndico profissional,
E sentindo a necessidade de uma administradora que trabalhasse mais perto do síndico, com uma assessoria ali no dia a dia, nós abrimos a Verde Condominial. Só que eu ainda era funcionária pública na Unicamp. Quando eu aposentei, eu falei, eu vou lá na Verde dar uma olhadinha como é que estão as coisas. Vamos fazer um evento para síndico, gente. Vamos trazer síndico para perto da gente. Fui e não saí mais. E aí comecei a fazer eventos e tal, e estou lá até hoje só apaixonada pelo que eu faço. Nossa, que história sensacional, né, gente? Muito bom. O que o Renato acha disso, né? Levantou a mão, salvou uma dúvida, mudou a vida inteira Exatamente. dele. E aí a gente conversava de condomínio todos os dias. Meu filho trabalha conosco, é o responsável lá pelo financeiro. A família inteira entrou. Fim de semana a gente se encontra, tal. Ele, não, por favor, hoje vocês não vão falar de condomínio, né? Aí eu volto. Mas, gente, eu falo que depois que você é picado pelo bichinho do condomínio, não tem volta. É verdade. Teve um convidado hoje que falou assim pra mim, condovírus. Condovírus. Olha só. Condovírus, profundo, Faz é. sentido, Profundo. né? E você, Rafa? Sempre lá na faculdade, minha especialização vai ser condomínios. É isso que você pensava? Olha, não foi, mas a minha história também acabei caindo de paraquedas, né, no direito condominial, mas eu acho que toda a minha desenvoltura profissional, o meu caminho profissional foi trilhado para ser uma advogada da área condominial, porque a princípio eu trabalhei com direito de família, né, então eu aprendi a lidar com conflitos de família, que a gente vê bastante em condomínio, né? Conflitos humanos, partilhas, divórcios, brigas. E a gente tem que se preparar psicologicamente para atender essas pessoas, para dar um conforto psicológico também, não só jurídico, para essas famílias, né? E, na sequência, eu acabei indo trabalhar com direito empresarial. Então, trabalhando com conflitos empresariais, com ações de cobrança, recuperação de crédito, eu fui preparada, então, para trabalhar com o direito condominial de uma forma humana, né? Para atender essas pessoas do direito condominial e de uma forma que eu consigo ter um viés empresarial também da visão do condomínio. Né? Então, assim, eu acabei chegando no direito condominial mais preparada do que se eu tivesse me preparado só para isso, porque eu acabei passando por áreas do direito que me trouxeram conhecimento, sensibilidade e um espírito de vou buscar, de vou conseguir, que a gente precisa para trabalhar com direito condominial, porque a gente estava falando há um pouco aqui, tem que ter muita resiliência e muita força de vontade e paciência também, porque são muitas pessoas, às vezes, que a gente tem que lidar. E me preparei, acho que bem sem querer me preparar, mas para atender os meus clientes hoje de direito condominial. Mas é muito doido isso. Você, às vezes, não entende o porquê faz alguma coisa no passado, mas é exatamente isso que te forja para o futuro que você está vivendo, que hoje é o presente. Exatamente. Hoje faz sentido. Faz muito sentido. Que legal. E você, Marcela? Eu tô sentindo, te olhando, que era teu sonho ser síndica. Era? Eu acho que assim, todo síndico tem que ser meio encrenqueiro, né, gente? Senão não dá certo. Então, acho que o primeiro requisito é você gosta de encrenca? Sim. Aí você fala sim, aí já é meio caminho andado. Opa, no checklist já Tem que tá. tá lá, E como a maioria dos síndicos, né? Comecei como síndica moradora e para salvar meu condomínio que estava falido. Nossa. E aí, nesse meio tempo, por sorte, né? Encontrei a Maria Lúcia, encontrei a Rafaela. E aí, a gente conseguiu aí dar a volta por cima. E estamos lá ainda, né? Eu já estou no meu segundo mandato. E a gente tem um trabalho grande ainda para realizar lá, mas muita coisa boa já foi feita. E aí, quando você é picada, né? Como a Maria Lúcia falou, né? Eu falo que é condomínio na veia. Condomínio. É direto na veia, porque a gente vive, respira. Eu tinha um restaurante, né? E agora, hoje não. Hoje eu só vivo da sindicância, porque acabei me profissionalizando. Acabei sendo sócio de uma das síndicas mais... Tops de São Paulo. que é a Vanilda Carvalho, Abelha Rainha. Abelha Rainha, Ó, beijo pra Abelha beijo Rainha. pra Abelha Rainha. É lógico. Oi, Abelha Rainha. E aí as coisas começaram a andar, a mudar e como a Malu já falou, né, numa das nossas conversas, é uma carreira meteórica, né? Eu falo sempre que carreira meteórica a pessoa morre rápido, mas não vai ser o meu caso, porque o rabo é grande, gente.
E isso é muito bacana, porque tem toda a minha história de vida, né? Por ser trans. Então, tem um peso a mais no sentido de preconceito e afins. E também tem uma outra situação que hoje em dia está muito na modinha, né? Abraçar a diversidade, o povo acha bonitinho, todo mundo quer, né? Se fala muito disso. E eu sempre me preocupei, será que isso é para inglês ver ou é inclusão mesmo? Que pé que está essa situação? E acabei, né, tendo uma notoriedade por conta disso. Mas eu falei, e aí, não adianta só ser uma carinha bonita, ter esse marketing, né, por ser trans, se eu não executar. E por ser uma pessoa muito dedicada no que eu faço, gostar muito do que eu faço, eu entrego muito. Às vezes, muito mais do que eu imagino. E até, se você me permite dizer, né? Sim. Ontem eu fui professora num curso de síndicos profissionais. Legal. Então, olha só, 4 anos, uma carreira curta, mas de grande proporção. E hoje eu poder estar passando o meu conhecimento para novos síndicos, que é a sensação do momento, né? É uma profissão aí que vem cada vez mais forte, porque é só prédio que sobe, prédio que sobe. Como a Maria Lúcia falava para mim sempre, ela falava assim, eu vejo você, e aí eu vejo cifrão, eu vejo condomínio, só isso à sua volta. Ela profetizou Mas, isso. gente, a Marcela fala profetizar, mas não foi bem isso. Assim, com a experiência que eu tenho, a hora que eu vi uma síndica, entrou com garra, com gana de colocar aquele condomínio nos trilhos, que a gente brinca, nos trilhos de verdade. E eu falava, Marcela, no começo, foi um desafio para mim. Um condomínio em outra cidade, uma síndica que eu não conhecia muito bem. Eu falei, vamos ver, um condomínio cheio de problemas. Eu falava, Marcela, tá acontecendo isso. A gente pode fazer isso ou isso que eles estão pedindo. Ela falou assim, Má, qual é o certo? Eu falei, o correto é esse. Faça o correto, nós estamos aqui para fazer só o correto. A gente vai botar esse condomínio nos trilhos. Eu falei, essa mulher vai longe, gente. Aí é condomínio que vai chegar, porque ela tinha vontade, determinação, ética, honesta e querendo colocar a casa em ordem. Sucesso. Que era a casa dela, né? A casa Que dela. era a casa dela. Sucesso total, não tem como errar, né? Mas, Marcela, tava tão ruim assim mesmo o condomínio? Menino, você não sabe de nada, inocente. Eu moro no 14º. Eu chegava do restaurante 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Os 2 elevadores quebrados sem funcionar. Eu tenho que subir 14 andares depois de uma jornada inteira, né? Trabalhando no restaurante, que não é fácil. Eu falava, gente, mas isso não é normal, mas não é possível que isso é desse jeito. Porque esse apartamento, ele era um apartamento de investimento, ele estava sempre alugado. Só que aí, por questões de logística, a gente falou, não, vamos morar nesse apartamento, porque ele fica mais perto do restaurante. E quando eu chego lá, eu falei, mas não foi isso aqui que eu comprei há 10 anos atrás, porque não estava desse jeito. E aí eu comecei a observar e para mim o calcanhar de Aquiles foi o elevador. Eu falei, é inadmissível chegar 1h da manhã e ter que subir 14 andares e a síndica falar para mim que isso é normal, porque não é normal. E aí eu comecei a participar das reuniões e já fiz logo um motim, né? E aí eu já criei a resistência. E era uma quadrilha que estava instaurada lá, né? Nossa. O dono da administradora era dono da empresa terceirizada, que era dono da empresa de manutenção, que era dono da empresa de produtos de limpeza, que era dono da empresa de tudo que tinha no condomínio. Então, quer dizer, eles deitavam e rolavam lá tranquilamente. Aí, comecei a participar das reuniões e, por sorte, uma moradora é mãe de um renomado advogado condominial. Vocês posso falar, gente? Pode, claro. Pode. Ai, Thiago, um beijo. Beijo pro Thiago também. Aqui, Thiago, beijo, Thiago. Thiago Badaró. Olha a sorte que a gente teve. A mãe dele morava no prédio. Quando ela viu o motim, ela falou, era bom você conversar com meu filho, porque ele vai poder te ajudar. O Thiago já entrou na história e a gente foi para cima, tiramos a quadrilha de lá, teve todo um processo. E logo em seguida ele falou, olha, agora a gente tem que trocar administradora. O que você acha de uma administradora de Campinas? Eu falei, ai, que estranho, né? Será que dá certo? Ele falou, dá, porque são de extrema competência, você vai amar a Malu, ela é a sua cara, vai dar tudo certo. Você confia? Eu falei, confio.
Aí depois tem um trabalho de convencimento com os moradores. Mas como é que tanta administradora em São Paulo vai trazer uma administradora de Campinas? E se eu quiser ir lá em Campinas? Quiser ir na administradora, eu vou ter que ir em Campinas. Olha, hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia, mas se precisar, a gente faz uma A administradora excursão. vem aqui, se A precisar. administradora vem aqui, a gente dá um jeito. Vocês confiam? Ah, se você confia, eu confio também. Olha que bonitinho. Nossa, foi muito legal. Não foi legal? Isso os moradores. Os moradores. Quem, assim, sempre te apoiou como moradora, assim? Ai, teve a minha cabo eleitoral, a Edna, uma fofa, e todas as tiazinhas, senhorinhas, vovozinhas e vovozinhos. Te do prédio. apoiaram? Todos. E aí, criou-se uma mágoa muito grande. Gente, eu sou de Escorpião, né? Eu não guardo Não é mágoas, eu vingativo. guardo nomes. Veja bem. E assim, é um prédio misto que tem muita gente de idade, muita Aham. família, e tem muitos homossexuais. Então, na minha cabeça, falei, opa, vou nadar de braçada, porque tem bastante aqui, né? Aham. Imagina, ninguém votou em mim. Não acredito. Ah, fiquei... Vai fazer o pi, gente? Pi da vida. Mas quem me elegeu foram as famílias. As famílias. Então é uma quebra de paradigma e de próprio preconceito que eu mesma tenho, né? Falei, ai, será que a família tradicional brasileira vai votar numa trans, travesti, sei lá o que seja, para ser síndica do condomínio? Sim! E quem eu achava que ia votar, não votou. Quer dizer, aquilo que você falou no começo. Você realmente foi eleita pela capacidade. E não Exato. só pela causa que você representa. Viram isso em mim, né? Mas aí, na reeleição, já tinha passado 2 anos, eu falei, escuta aqui, comunidade. Vocês me decepcionaram na primeira eleição. Agora vocês estão tendo a oportunidade de reparar esse erro. Mas acho que foi unânime, né? A segunda. Sim, Foi unânime? Mas Foi, assim, a uma coisa segunda que foi unânime. a gente precisa colocar. A Marcela teve muito cuidado, porque tem uns senhorzinhos lá que eles estavam assim, pagando a cota condominial alta, elevador caindo os pedaços, não tinha uma manutenção, não tinha nada em dia de manutenção, o condomínio largado, taxa de condomínio alta, e eles sem saber o que fazer, pagando cota de condomínio. Quando a Marcela entrou, ela meio que abraçou mesmo a massa condominial ali desse condomínio. E começou a cuidar de cada um. E peraí que nós vamos resolver isso. Tanto é que a gente pegou uma pandemia juntas, uma só que espero que seja a única. Assembleia virtual. Ai, como é que nós vamos fazer uma assembleia com eles? Eu falando para ela, Marcela, como a gente vai fazer? Será que eles vão conseguir entrar no sistema? Ela falou assim, não tem problema. Vou trazer tudo aqui para minha casa, eles vão sentar bonitinho ali e eu vou orientar. Fizemos uma assembleia, a Marcela, ele sentado ali, os senhorzinhos, e ela orientando. Não, pera aqui, agora entra com o login. Agora com a senha. Não, agora o senhor vota. Não, agora eu não posso nem ver. A votação é secreta. Pode fazer só a votação. Vou votar aí. em você. Nossa, que lindo. Não, nós estamos aprovando contas. O senhor entendeu? Tem alguma dúvida? Então, aquilo foi assim, assim, a gente comprou por isso, pagou assim, o senhor viu a nota fiscal, recolheu o imposto, o senhor viu que tá tudo certinho? Então, sabe assim, inclusiva. Uhum. Então, hoje ela é amada no condomínio. Amada. Ai, eu Amada. adoro isso. Vou chorar. E tem uma coisa que esse condomínio fez, que a gente ganhou muito com ele. Primeiro, visibilidade, né? A Marcela se emociona, mas foi assim, gente, foi um desafio que a gente alcançou junto com a Rafa, com a doutora Rafa. E assim, mais um presente que ele nos deu. Não posso falar, não vou falar o nome do condomínio, mas mais um presente, essa nossa amizade. A amizade de vocês. Sabe, da gente contar uma com a outra, assim, preciso de alguma coisa, eu chamo a Marcela, eu pergunto pra Rafaela, assim, tem advogado que não gosta. Outro dia eu tava num grupo, falei, Rafa, estão perguntando tal coisa, a Rafa 11 da noite. 11 da noite ela me E mandou. eu tchau, Me já mandou lá respondi. artigo do STF, mandou tudo, Aham. eu joguei tudo no grupo. Então, assim, sabe, essa amizade profissional e nem sei como a gente pode chamar. Confiança, né, Malu? Confiança, acho que a gente no trabalho uma da outra. a gente tem uma relação assim de simbiose assim muito maluca, né? Porque a princípio, como somos 3 mulheres e 3 mulheres muito fortes, né? E de opinião muito forte. Então, a princípio, quem olha assim pode falar, não vai dar certo, porque as 3 são muito incisivas. Mas nós 3 também somos muito ponderadas e a gente quer o melhor sempre, porque a gente sempre faz o nosso melhor. Então, a gente gosta de trabalhar com o melhor, né? E eu não consigo ver outra pessoa melhor
do que a Má. Eu indiquei ela para um colega meu também que estava precisando de síndico profissional, ela se disponibilizou. Maria Lúcia, e acredito que elas veem isso em mim, né? Por essa vontade que a gente tem de melhorar aquilo que a gente faz, de melhorar aquele ambiente que a gente trabalha, né? E de não aceitar safadeza, né, Má? Não aceitar a Exatamente. injustiça, ela ali falando dos idosos, dos velhinhos, das famílias, e vendo que aquelas pessoas estavam gastando dinheiro e o retorno não estava vindo. Reféns, Né? né? E ela própria gastando dinheiro, cadê o dinheiro que eu coloquei aqui para esse elevador, ou etc. Onde estão essas cotas condominiais? Né? E aí, com uma investigação bacana, jurídica e administrativa, porque foi um conjunto da gente entender onde estava esse dinheiro, nós descobrimos aí muita fraude, né? Muita coisa errada, dinheiro que entrava na conta do antigo escritório jurídico sem passar pelo condomínio, sem prestação de contas, o dinheiro não chegava. Então, recebimentos que não podem ser feitos por lei, né? Proibidos, ilícitos, né? Então, a gente foi aos poucos identificando os problemas em conjunto, cada uma ali dentro da sua expertise, né? E com ajuda para poder resolver todos. Hoje, a Má pode falar melhor do que ninguém, mas assim, o condomínio tem dinheiro em caixa E não sobrando. é pouco, né, Má? Não é pouco. É, Que então, beleza. Nós fizemos a modernização de elevador sem rateio extra. Nós implantamos lá a portaria autônoma, Pessoal, virtual, sem rateio extra, porque a gente toma um cuidado. O condomínio já não é barato. Ainda a gente vai colocar mais rateio. O que acontece? Aumenta a inadimplência. Né? Então, não adianta nada você fazer um monte de coisa e deixar as pessoas passando, né, dificuldade para pagar o condomínio. E ainda a gente teve final de pandemia, uma série de coisas. Foi um desafio bem grande. A gente é super feliz hoje que a gente conseguiu, né? E porque cada uma respeitou o seu pedaço. Né? Quando a Maria Lúcia falava algo administrativo, eu confiava. Quando a Rafaela falava algo jurídico, eu nem questionava, porque eu sei que ela é brava. Eu falo que ela é um tanque de guerra. Ela não abre a boca para falar besteira, nem para falar achismo, nem para falar isso. Quando ela falava, não era assim, não, já é assim, então vai assim, vamos. E passava em cima de todo mundo. Não, aniquilamos a quadrilha. Isso legal. É fantástico. E assim, o condomínio, ele tinha um problema, além de financeiro, ele tinha um problema de relacionamento. As pessoas se odiavam lá. Nossa. Tanto é que a minha cabo eleitoral, Edna, quando falou, né, encontrou uma vizinha no elevador que estava junto, essa é a Marcela, ela vai ser a nova síndica. Ah, nova síndica? Eu duvido, eu corto o meu pescoço se alguma coisa vai mudar nesse condomínio. Nossa. Aí eu pus a mão nela e falei assim, amor, então amola bem a faca, tá bom? Porque cabeças vão rolar. Hoje ela me ama, ela vive me pedindo desculpa, ela fala, nossa, mas é que a gente estava tão descrente, a gente não imaginava. Estavam judiados, essa é a palavra. Mas- judiados. E hoje tem uma rede de apoio. E eu falo para eles, pessoal, isso aqui não é mais o condomínio. Sim. Isso aqui é uma rede de apoio. Todo mundo se ajuda, todo mundo na mesma página. Mas, assim, na linguagem da internet, assim, você encontrou um hater? Você enfrentou algum preconceito nessa jornada sua? Porque hoje você é amada. Mas já teve situações em que, mesmo assim, mesmo com a eleição, mesmo colocando em prática, você ainda encontrou pessoas assim no meio do caminho? Eu aniquilo todos. Que eu sou Olha os dessas. 3%. Os 3% que eu vou falar no próximo Isso. bloco. Depois dos comerciais. Depois dos Teve comerciais. um condômino que ele infringia regimento interno, convenção, e aí recebia a notificação. Fala para o síndico. O síndico, que é o... Ainda teve que eu essa não vou pagar, que eu ousadia. não vou pagar, que eu não sei o quê. Esse síndico tá pensando que não sei Peraí o que quê. nós vamos outra notificacação você vai receber, porque você não pode. Eu esse sei quem preconceito- é essa unidade, Então. hein? Ó, Ela foi eu sei quem é essa- multada. A Maria Lúcia multou. Antes de eu falar para ela multar, ela já falou: não, eu já multei. Vamos multar. Não vou aí, É a aceitar. pessoa que Você vai controla a querer. tua multa já chegou multando. Falei, senta a caneta, Má. Não, vamos botar ordem. É para botar ordem, vamos botar ordem. Então, quer dizer, eu costumo dizer sempre: existe preconceito? Existe. Mas, para mim,
o preconceito, o problema do preconceituoso é dele, não é meu. É ele que tem problema, porque eu tô muito bem, obrigada. Eu me amo, eu me adoro, né? Um longo período aí, 50 anos, eu já sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Agora, quem é preconceituoso, ele tem um problema, então ele que vai se tratar. Agora, dependendo do jeito que vier, vou usar aí, inclusive na época, a Rafa falou, não, se você quiser, a gente entra na justiça, a gente faz assim, a gente faz atrás. Falei, olha, Rafa, eu poderia até fazer, né? Mas vamos ver se ele vai parar por aí? Ai, sabe o que aconteceu? Ai, mudou do prédio. Ai, que fofo, adoro. Lindo. É assim. É assim. E tem os haters, claro, que faziam parte do bolo que se aproveitava do condomínio, né? Que, claro, não gostaram da ordem que foi colocada na casa, né? Então, claro que você, dentro de um condomínio, quando você deixa de ser oposição para ser a situação, e a oposição tá... E a antiga situação estava se locupetando com o dinheiro alheio do condomínio, ela, claro, vai odiar quem não está fazendo isso e quem está tirando aquele ganha-pão ilícito. Então, a Marcela enfrentou ali também o pessoal que era a favor daquela antiga gestão, né? Mas enfrentou de peito aberto e não enfrentou para virar inimigo, né? Ela enfrentou de uma forma que a gente até... eu fiquei muito, muito satisfeita. Eu não teria, talvez, esse espírito natalino que ela teve, né? ela trouxe as pessoas para o lado dela e mostrou que aquilo ali não era preciso, não era necessário para que o condomínio andasse. Exatamente. Né? Eu quero valorizar o imóvel de vocês. Então, no fim do dia, todo mundo entendeu que todas as medidas que ela estava tomando, né, por mais duras que parecessem na época, a colheita viria. Né? A colheita muito boa. E hoje um condomínio que na época o imóvel valia, o pessoal estava comprando por 80, hoje é quase 200, né, Mar? Olha. Então, assim, valorizou muito, né? A gente fez um trabalho de formiguinha para entender onde estava o dinheiro que estava negativo. Eu, a Malu e a Marcela achamos todo o dinheiro. E hoje eu tô nesses processos recebendo esse dinheiro. No último mês vai acho que 80 mil, Já né, tá entrando mais 80. a gente achou os processos que estavam abandonados pela antiga gestão, né? Processos de comemorações, né, Rafa? Exato. Marcela, a gente só viu no créditos número, de Marcela, 2001 crédito, abandonados, assim, Nossa. 23 anos atrás, largados. Então, a gente deu andamento naqueles processos que estavam abandonados, achamos crédito. Rafaela fez um trabalho, assim, de formiguinha, procurei os inventários, procurei os herdeiros, procurei todo mundo. Gente, fantástico. Que veio aí da minha expertise no direito de família. E o condomínio está recebendo isso, né? Que A gente legal. conseguiu penhorar e bloquear dinheiro nos inventários. As pessoas que estavam sumidas, né? Apareceram, porque os atos de penhora já foram feitos, então elas efetivamente fizeram acordos e pagaram, né? Umas 3 ou 4 unidades pagaram o acordo que já tinham inadimplido, porque estavam, vai prescrever, ninguém vai cobrar. E aí pagaram direitinho, né? E a gente continua esse trabalho para que Marcela tenha dinheiro e consiga, sem ter que sacrificar, né, o bolso ainda mais dos condôminos, trazer uma condição de vida, um conforto para o pessoal que eles pagam, né, para ter no condomínio. Como Gente, você isso é diz, né? incrível. Adoro. Eles até Adoro. estranharam, porque tinha rateio extra, assim, quando terminou um rateio extra no fim do ano passado, eles estranharam, eles falavam assim, mas diminuiu a taxa de condomínio? Tá errado, vocês erraram o meu boleto. Olha como eles são gente boa. Vocês erraram o meu boleto, veio a menos. Falei, não, terminou o rateio extra que vocês começaram lá em 1900 e bolinha. Terminou, acabou. Então a gente tirou, né? Vocês não vão pagar mais. Gente, São os Mas queridos, né, Marcela? Eu são. gosto demais. Gente E bonita. como não chegar nesse nível? Como ser um morador, uma moradora, igual a Marcela foi, para fiscalizar, mas não ser aquele chato do WhatsApp, sabe? Aquela pessoa que fica só reclamando, mas uma pessoa que realmente fiscaliza, monitora, para não virar essa bola de neve. Como vocês acham? Eu acho que a Marcela pode falar, porque além de síndica profissional que hoje ela foi a moradora, ela e a mãe do Thiago, né? O Thiago representando a mãe dela, foram os moradores que se insurgiram contra essa administração e resolveram fiscalizar para entender por que o elevador nunca funciona, por que a gente está vivendo
nesse lugar, dessa forma, se a taxa condominial não cai. Se tem rateio extra, cadê o dinheiro do condomínio? Resolveram, então, ir atrás daquilo que é de direito deles. Uhum. Então, eu acho que aquele morador, né? Não estou falando do chato, né? Estou falando do cidadão, do morador que participa das assembleias, que entende os problemas do seu condomínio, né? Que não só reclama, mas que dá também soluções, né? Porque toda solução é bem-vinda, né? Ela é estudada, a gente sabe que tem... e todo condomínio, ele tem ali um advogado, um arquiteto, um engenheiro, ou um mestre de obra, um pedreiro, alguém que pode colaborar com alguma expertise que tem e que pode dar soluções boas para o condomínio, Uhum. né? E o síndico, um bom gestor, ele não é a pessoa que, né, sabe tudo, né? Por exemplo, o presidente, ele tem ali o Ministério da Cultura e vai colocar uma pessoa com expertise em cultura. Tem o Ministério da Economia, tem o Ministério da Infraestrutura. Então, se você tem ministérios ali dentro do teu condomínio e escuta um bom síndico, é aquele gestor que escuta Uhum. aquelas pessoas que têm maior habilidade para falar sobre aquele assunto e, obviamente, se o dinheiro der, né, vai implementar aquelas ideias para que todo mundo saia mais feliz e viva mais feliz, porque a grande missão do síndico é fazer todo mundo feliz. Não é uma missão fácil, porque vivemos em comunidade, então é difícil você fazer o gosto de todo mundo, mas é incansável, né, Má? Quem mora em condomínio, ele tem que entender que muitas vezes não é a vontade dele que prevalece, e sim a do coletivo. Sim. Então, no coletivo, o que é que dá para se fazer para agradar o maior número de pessoas possíveis? E eu acho que é um trabalho mesmo de percepção. Cheguei no condomínio, que quando eu comprei não era daquele jeito, estava daquela maneira. Por que tá assim? Né? Aí eu comecei a procurar as informações, comecei a procurar pessoas que estavam no condomínio há muitos anos, que começaram a me dizer o porquê daquilo. E aí começaram a levantar, não, porque a dona da administradora é assim, assim, assado, acontecendo isso e aquilo. É um quebra-cabeça que você vai montando. E aí precisa de liderança. Você tem que ter esse espírito de liderança para colocar todo mundo junto na mesma página e fazer com que aquele povo se rebele. Né? Inclusive, agora, eu não vou ser mais a única síndica trans profissional do Brasil. Eu estou apadrinhando a Raquel, que é uma amiga minha antiga, que tem o condomínio dela na mesma situação. Então, vocês se preparem que vocês vão ter mais trabalho. A receita do bolo é a mesma. E a gente está preparando a Raquel aí para assumir o cargo de síndica nesse condomínio, e aí a gente vai repetir a dose. Então, não vou ser mais a única. Tá vindo a Raquelzinha aí para completar o time. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que o nosso trabalho é esse, é inspirar pessoas, né? Verdade. Eu demorei um pouco para entender isso. E a gente não pode guardar essas informações. Por isso que a gente está aqui hoje, para contar para vocês o segredo do síndico. Nossa! E eu acrescento aí a tudo que elas falaram, que hoje em dia as administradoras têm um sistema que traz muita transparência. Você é condômino, os mais antigos nem tanto, mas essa moçada mais nova, eles querem tudo na palma da mão, no aplicativo. Você entra ali, você vê a prestação de contas. Os contratos, Os tudo. contratos, está tudo lá. Basta dar uma olhadinha, 5 minutos que você tira, você dá uma olhada, opa, peraí, isso aqui, né, vai na Assembleia. As atas estão lá, se você não foi na Assembleia, leia as atas, pelo menos, né? Então tem interesse, como a Marcela teve quando ela foi morar no condomínio. Você tem que ter interesse pelo condomínio que você mora e saber se as coisas estão acontecendo corretamente. E a importância de ir na Assembleia, que é um momento adequado para você questionar, para você, obviamente, com muita educação, né? Questionar o que está acontecendo, tirar suas dúvidas, né? Porque nas assembleias tem a administradora, que tem a parte contábil ali, que vai saber te ajudar. Tem a síndica, o jurídico geralmente está lá para tirar as dúvidas, né? Em diversas assembleias que a gente participou, o pessoal tem muita dúvida dos processos, como é que tá, porque tem processos que têm um passivo muito grande para o condomínio e eles querem saber o que vai acontecer, o que aconteceu, teve testemunha, teve audiência, e a gente está ali justamente para isso, para prestar contas, para prestar informação, para dar a transparência que o condomínio precisa, né? Excelente. E que história é essa, Marcela?
dos motoboys. Ih, Que história é gente, essa? Vou falar uma coisa pra vocês, Hã? viu? Quando a gente acha que já viu de tudo, né? Sempre aparece alguma coisa. Então, esse acabou sendo até um case de sucesso, porque Aham. eu digo sempre, né? Nós tivemos uma manifestação de motoqueiros num condomínio, porque um abençoado, um fofo, querido, inventou aí, estava bêbado, de entrar em conflito, né? Eu vou falar sempre uma palavra que eu acho bonitinho, teve uma desinteligência com o motoboy, É. e ficar bonitinho Muito, assim, muito né? bonito. Às vezes eu sou politicamente correta. E aí, teve um sapeca-lelê ali na porta do condomínio, e alguns motoboys que estavam fazendo entrega também filmaram toda aquela situação, caiu nas redes, caiu na mídia e foi parar até nesses programas sensacionalistas da televisão. Nossa. Foi um caos generalizado. E aí o próprio motoqueiro envolvido, né, a gente entrou em contato com ele para prestar solidariedade e mostrar que o condomínio não era a favor daquele comportamento selvagem, porque aquilo foi uma selvageria. E ele falou, dona Marcela, o pessoal está se organizando para fazer uma manifestação na porta do condomínio. E como é que você vai conter uma manifestação? Não tem lá no manual do síndico como conter uma manifestação de motoqueiros na porta. Não tem. Você vai fazer como? Aí você vai usar o quê? Do seu bom senso, você vai usar da sua inteligência emocional, vai se colocar no lugar do outro, vai fazer um plano de contingência ali para que o mal maior não ocorra. Fui até a delegacia, avisei o delegado, que mandou um efetivo para a porta do condomínio, mas não acreditou na manifestação, porque mandou 2 viaturas com 4 policiais para 300 motoqueiros. Nossa. E aí, o que aconteceu? Deu um determinado horário, às 7 da noite, que era o combinado, eles começaram a chegar na porta do condomínio. E aquela avalanche de motoqueiro. E aí acelerava a moto e gritava e jogava a moto na porta no portão de entrada do condomínio. E é um condomínio que tem muitos vidros, ele é fechado por vidros, não por grades. Sim. Então, assim, joga um rojão ali, joga a moto ali, quebra um vidro, pronto, já invade o condomínio. Eles queriam invadir o condomínio. E eles soltavam rojões. Então, foi um caos generalizado. Aí, o que nós fizemos? Eu e a Vanilda ficamos bem na frente do portão, né, conversando com quem estava ali. E nós falamos, pessoal, os meninos, os homens... Quem que é Vanilda? Vanilda é minha sócia, abelha Ah, rainha. Vanilda é rainha. Vanilda já tava lá, então. Ó, aposta, meu bem, que Vanilda é das Não, nossas. é que eu não lembrei da Vanilda, só lembrei da abelha rainha. Abelha... próxima chama ela de Desculpa, viu, abelha rainha? por favor. A abelha rainha estava lá, Tá. né, nós estávamos bem na frente. Aí nós falamos, meninos, para os seguranças, para os homens do condomínio, sai todo mundo daqui. Porque homem, pro lado de dentro com homem do lado de fora, muita testosterona, dá confusão. Porque é isso e aquilo, sabe como é que é? É. Como vocês são. Olha, tem que ter ali a inteligência emocional para parar, pensar, psicologia, Sim. peraí. Tiramos todo mundo, ficou só a mulherada lá na frente, e veio outras mulheres do condomínio, outras condôminas fabulosas, incríveis, mulheres, sabe, de garra mesmo, que estavam lá para defender o condomínio. E assim, a polícia não deu conta, eles jogaram rojão dentro do condomínio, eles miravam rojão dentro das sacadas. E assim, um erro não justifica o outro. Uhum. O cara do condomínio, o condômino, né? Esse boçal, ele estava errado? Ele estava errado. Mas isso não dá o direito deles virem e depredar o condomínio, né? Então, eles erraram nisso. Então, não foi uma manifestação pacífica nem ordeira. Aí a gente colocou, inclusive, uma faixa na frente. Somos a favor da manifestação pacífica, estamos com vocês. Para eles entenderem que o condomínio não tinha nada a ver com isso. E eles queriam a cabeça do cara. Se eu tivesse, eu entregava numa bandeja de prata, querido. Mas o cara não tava lá. Desapareceu, covarde, né, meu amor? Nossa. Como que os covardes agem, É. né? E, bom, aí eles foram embora. Acabou. Nós ficamos lá no condomínio, a polícia foi embora. Dali a pouco eles voltam de novo. Bom, Eita. nesse dia nós ficamos no condomínio até 3 da manhã.
Foi horrível. Aí o que aconteceu? Não, vai ter outra no outro dia. Aí eu fui na delegacia e falei, olha, vai ter outra da mesma maneira ou pior. E vocês vão colocar duas viaturas lá na frente? Não, Marcela, espera que a gente vai dar um jeito. Eles fizeram uma blitz. E motoqueiro, né? Uns fofos, né? Sempre tem um pneu careca, um documento vencido, uma coisa assim, né? Aí fizeram bem a blitz. Aí começaram a chegar. Os 10 primeiros que chegaram já tomaram enquadro, já perderam as motos, já avisaram os outros. Aí dispersou, não veio mais ninguém. E o que aconteceu com o Alecrim Dourado? Ele foi multado em 5 cotas condominiais. Que é a pena máxima, né? Agora a Rafa pode falar até sobre isso. Eu queria dar logo 10, né? Pelo transtorno que a gente teve. Nossa. Mas aí, seguindo a orientação do jurídico, foram dadas 5 cotas, porque se a gente desse 10, ele poderia ir na justiça e o juiz podia interpretar que foi abusivo e ganhar. E aí ele teve as 5 cotas condominiais aplicadas. Aí ele fez de vítima, e aquela coisa, né? Esses palhaços são assim, né? Covarde. Olhou na câmera. Parou, faz um pi aí, pelo amor de Deus, porque eu vou te falar, não aguento. Ela lembrou da madrugada que ela passou de terror. Produção, faz um pi aí, ó. Por favor. Gente, imagina 300 motoboys. Não, mas são momentos de terror. E assim, você é o responsável legal, amor. Por tudo. Não, e ninguém calmo, imagina, não é só 300 nervosos. Nossa, cuspindo fogo. E Marcela, e você pegou o motoboy que foi agredido ali, levou para o hospital, ficou junto, postou nas redes sociais, estava dando toda a atenção. Sim. Nada adiantava. Nada disso serviu. E aí, o que aconteceu? Ele pediu para tirar a multa, né? Aí ele veio para o conselho, obviamente o conselho não aprovou. Aí ele pediu para a Assembleia tirar. Levamos para a Assembleia, por quê? Porque se ele entra na justiça, o juiz tinha que entender que teve os protocolos foram seguidos. E aí ele foi na Assembleia, pegou o microfone, fez a cena do choro, jogou tudo a culpa em mim, que eu acabei com a vida dele. Eu acabei com a vida dele. Ele faz, né, coisa errada, aí a culpa é da síndica, lógico. Bom, na minha defesa, eu peguei o microfone e falei, olha, gente, na minha defesa, eu só vou falar uma coisa para vocês. Vocês conhecem o vizinho que vocês têm. Então, se vocês quiserem tirar a multa, vocês é quem sabe. Eu oriento que não se tire. Tirou a multa? Não. O fofo teve. Só que daí ele virou, né, uma perseguição dentro do condomínio. Inclusive, é um condomínio que o nosso mandato é até outubro. E a gente vai entregar. E aí, o segredo dos síndicos, segredo dos síndicos. Se vocês estiverem em um condomínio onde existem 3% da massa condominial, que são demônios, que são pessoas que não te respeitam e que fazem de tudo para contaminar a sua gestão, que trazem inverdades, que inventam histórias e toca terror, sai. Aquilo lá não é nosso. Deixa eles que se virem. E aí, o que acontece? Hoje, eles sabem, os moradores sabem, que esse condomínio, o problema não é a gestão. O problema são os condôminos. São os 3% que lá vivem. Então, síndicos, não se apeguem em condomínio. Tem muito condomínio bom. Se dedique àqueles que te respeita e àquele que você possa trabalhar. Então, a gente está entregando esse condomínio em outubro. Não saí antes, porque eu não estou fazendo nada de errado. Não fujo da reta. Vou cumprir o meu mandato, porque eu sou dessas. E depois eu vou entregar. Eu não quero esse condomínio. Porque, graças a Deus, e às vezes, eu posso escolher condomínio. Isso. E às vezes a gente tem que demitir o cliente, né? Não Adoro isso. Olha lá. Demitir o cliente não serve. Nem todo cliente é para você. Não, né? não. Você tem uma forma de trabalhar, você tem uma ética, uma transparência. Se o cliente não aceita ou não entende a sua forma de trabalhar, não serve para trabalhar com você. Na administradora também. Tem clientes que a gente fala, não vai dar. Sabe? A gente quer clareza, transparência, ética, tudo correto. Você quer sempre quebrar o galho. Não serve. E a gente conversa muito sobre isso. Nesse condomínio, eu adoeci. Nossa. Então, eu adoeci. Por quê? Porque teve esse caso e teve vários outros casos. Teve o caso, por exemplo, de
conselheiro, que é um demônio. Ele tem problema psicológico, aquele cara. Ele não é bom da cabeça. Ele é narcisista, ele é insuportável. E aí, ele era conselheiro, inclusive ele que me indicou para ser síndica lá. Só que ele achou o quê? Que ele me colocaria lá, que ele ia me manipular e que eu ia fazer todas as vontades do fofo, né? O que não aconteceu. E aí eu dei a volta nele, ele pediu até para sair do conselho, só que a partir do momento que ele saiu, ele ficou pior do que ele já era, né? E incitou outros cabeça de bagre, que aqui pensa, né? Gente pequena, gente suportável, 3%, só 3%. O condomínio é lindo, o condomínio é abençoado, tem pessoas maravilhosas, mas tem 3%, que eu vou falar no próximo bloco, de 3%, que acaba com o condomínio. E assim, quando os bons se calam, os maus se prevalecem. Então, como é que pode 3% ditar as regras num condomínio? E regras erradas, né? Mas isso acontece em condomínio. Então, síndicos, um segredo. Se você não está feliz num lugar, não fique. Fuja para as colinas. Saúde em primeiro lugar. Exatamente. É importante, né? Porque nós três trabalhamos com conflitos, né? Conflitos humanos. Eu, na advocacia, a gente lida com isso bastante. Tem, às vezes, que né, o pessoal, às vezes... por que o meu processo não anda? Esses dias a gente estava numa palestra, o advogado falou, o meu processo está há 20 anos, é normal? Eu falei, infelizmente, vou ter que dizer que sim, é normal. O judiciário paulista tem dessas, né? Então, claro, depende bastante do advogado, dirigenciar, conversar com o cartório, com o juiz, etc. Mas a gente está no Brasil que a morosidade do judiciário é, infelizmente, uma realidade, né? E a gente lida ali com juízes, com cartorários infelizes nos seus trabalhos. Alguns magistrados são a minoria, mas tratam a gente muito mal, né? Porque se colocam em posições de deuses, de pessoas que acham que são superiores aos advogados. E a gente tem, claro, uma lei que diz que nós e os juízes e os promotores somos indispensáveis à justiça igualitariamente, porque sem advogado não existe o cumprimento da lei também, né? Então, a gente lida com isso, tem os conflitos diários das pessoas, eu, por exemplo, que faço também cobrança, poxa, a gente enfrenta ali uma pessoa de mau humor que manda a gente para alguns lugares ruins na vida, e infelizmente a gente tem que estar habituado, mas existe um limite, né, que a gente tem que se colocar, que é o que a Marcela falou, poxa, eu estava doente, né? Eu estava ficando doente, né? Aquele momento em que o burnout está chegando. É o momento de pensar, isso vale a pena? Né? Até quando eu vou ficar recebendo de um cliente para pagar terapia? O né? dinheiro Para pagar não rende, remédio. né? Não. O dinheiro não rende, exato. Então, assim, você está trabalhando por você ou você está trabalhando para cuidar da sua saúde, né? Então, acho que existe um limite. É importante que os síndicos, os advogados, os administradores entendam esse limite. E quando a gente não se sente, não quando a gente não é. Porque advogado, eu vou te dizer, raramente é bem-vindo em algum lugar trabalhando, né? Então, as pessoas veem advogado e já falam, lá vem o advogado. Vai dar Então, assim, carteirada. quando a gente não se sente bem-vindo e aquilo tá fazendo mal, né? Eu acho que é o momento de repensar. Ou a gente estabelece um limite da briga para fazer valer e mostrar para aquele cliente, para aquela pessoa, para aquele condomínio, que nós somos a melhor solução. Ou se a briga não valeu a pena, aquela pessoa é simplesmente parte daqueles 3% que é malandro, é pilantra, não está ali pelo bem da coletividade, mas está ali pelo bem-estar próprio, só pensa nele mesmo, é o famoso narcisista, né? Até onde vale a pena essa briga? Então, às vezes é um momento de deixar a briga de lado e às vezes deixar que ele perca de outra pessoa, né? Ou para ele mesmo, porque geralmente essas pessoas elas colhem aquilo São que elas frustradas no plantam, casamento, na vida profissional, né? E aí, a hora que a gente sai desse barco furado aí, a energia muda e coisas boas começam a acontecer. Porque a gente fala muito na Verde também. É de grande responsabilidade o nosso trabalho? A gente lida com problemas, a gente está ali para resolver problemas o tempo todo. Pode dar muito trabalho? Pode, mas tem que ser bom. Tem que ser tranquilo de trabalhar. Então, se está mexendo com a saúde da gente, é o momento de parar e pensar, peraí, está valendo a pena isso aqui? Né?
E é uma linha tênue, É. muito próxima. Sim. De trabalhar muito, muito. Porque e- assim, o problema ele não é o problema em si, né? Porque esse condomínio, por exemplo, que a gente tá falando que a gente pegou juntas, né? Uhum. A gente sabia que ia ser um trabalho difícil, né? Um trabalho de formiguinha e um trabalho que ia trazer muito transtorno. Mas era o trabalho em si que era difícil, não eram as pessoas atrapalhando, Isso, jogando pedra no seu trabalho, Entendi. entendeu? Eles Então, entenderam que a gente estava ali para ajudar e colaborar, aceitaram e colaboraram. exato. Então, assim, o trabalho difícil não nos desanima. O Uhum. trabalho difícil nos anima, nos move. Eu adoro um desafio. Eu sou movida a desafio. Como a Má falou, eu sou um trator. Eu vou passando assim e quem quiser sobe comigo. Quem não quiser, eu passando por cima. Adoro. Então, é assim, a gente gosta de desafio. A gente quer trabalhar em condomínios difíceis, com inadimplência, para mostrar que o nosso trabalho é um trabalho de valor, né? E é de valor. Uhum. E a gente consegue, a gente tem muitos casos de sucesso, muitos. Eu tenho casos que o pessoal fala, meu Deus, não vai ganhar, né? A Maria Lúcia conhece um síndico ruim, que nos motivou a entrar com ações e eu não perdi nenhuma, né? E a gente foi casos difíceis, mas que a gente ganhou, porque a gente acredita no que a gente faz. Agora, quando não é o trabalho que é difícil, e sim as pessoas que tornam esse trabalho difícil, né, e que vão dificultando a nossa saúde, a nossa vivência, a nossa experiência, e aí você começa a chegar na tua casa desanimado, né, o teu filho quer brincar, você tá cansada, tá pensando naquilo, como eu vou resolver, não consegue ter uma noite de sono sem pensar naquele problema. Aí acho que é o momento que a Má falou, vamos repensar, é isso que eu quero, Uhum. né? Porque a dificuldade é intrínseca ao trabalho que a gente desenvolve nesses Exatamente. condomínios, eu no judiciário e elas na administração deles, é intrínseco, faz parte, a gente sabe, é desafiador, você que conversou, e o segredo é esse, assim, saber a hora de parar, né? Um dos segredos. Saber a hora de parar, porque tem horas que não vale a saúde. A gente vê muito, nessas palestras, a gente vê muito síndico desacreditado com como um condômino, às vezes dois, conseguem, né? A gente já pegou caso que xingam os síndicos no WhatsApp, e aí já começam a espalhar mentiras, aquela mentira vira uma verdade ali num grupo de WhatsApp, e aí começam a acusar aquela pessoa de fraude, de fazer isso, e aí você já não está mais trabalhando para o condomínio, você está trabalhando para provar alguma coisa que você não fez. Fala, meu Deus, por quê, né, que eu estou fazendo isso? Aonde eu vou chegar? Então, esse momento é um momento de... Vale, não. Para mim, não vale. E a regra número 1, pra mim, gritou comigo no WhatsApp, falou qualquer coisa torta, eu bloqueio. Eu bloqueio. Nem perde tempo. Mas eu nem respondo. Eu sou tão superior, graças a Deus, que eu nem respondo, eu só bloqueio. Ai, você me bloqueou? Bloqueei. Você gritou comigo, você acha que eu sou obrigado? Tô ganhando adicional pra poder levar Isso grito? mesmo. Não. Se eu ganhar dinheiro pra pessoa gritar comigo, eu até vou pensar um pouquinho se financeiramente vai ser bom. Dependendo ali, Eu até vou. pensar. Agora não suporto pessoas mal educadas, porque eu não sou. É Sabe? insalubre, né? Não tem adicional de insalubridade, Não né? tem, sabe? Loucura. Então eu bloqueio E todo. aos condôminos que aceitam esse tipo de coisa, como a Marcela disse, os que ficam quietos estão aceitando, aos condôminos, a gente tem que esclarecer o seguinte: isso desvaloriza o seu imóvel. Total. Daqui a pouco ninguém quer ser síndico, ninguém, sabe, entra qualquer síndico, não é um síndico competente, não vai fazer as coisas direito, e o condomínio começa a desvalorizar, começa a deixar manutenção para lá, porque ele começa a desanimar também do condomínio, entendeu? Meu amor, você não sabe. Eu vou fazer o seguinte: quando eu entregar o condomínio, que eu for passar o bastão, eu vou entregar um dossiê pro síndico. Eu vou falar: olha, essas pessoas você pode contar. Essa daqui vai estar do seu lado, ela vai te apoiar. Se você estiver fazendo certo, ela vai te abençoar, ela vai estar com você. Agora, aqui é as mexerica podre. Aqui é as mexerica podre. Já vou falar: olha, esse aqui é assim, esse aqui é assado, esse aqui vai vir te abraçar de um lado e te esfaquear do outro. Já vou contar tudo, meu amor. Ele não vai ser pego de surpresa como eu fui.
É isso aí. Eu vou. Tem E que... o cartão Não é Tem que ajudar o certo. coleguinha, Tem que ajudar. né? A classe tem que ser unida. Exatamente. Vou falar pra ele, não desanime. É bom que você já vai chegar e dentro disso que eu tô te dando, você vai trabalhar o seu escopo de trabalho, você vai já saber como é que você vai lidar com essas pessoas. Uhum. Eu sou truculenta, eu não aceitei. Se de repente você for daqueles que vai falar amém, pode ser até que você se dê bem. Agora é que eu não aceito que gritem comigo, eu não aceito desaforo, eu não aceito que me desrespeitem. E não tem que aceitar mesmo. Não Você tem. tá ali para valorizar 300 unidades. E Maria né? Lúcia, quem precisa da gente é o condômino. Exatamente. Você pega o honorário do síndico e divide pelo número de unidades. Muitas vezes você paga 14, 15 reais para a pessoa cuidar do seu patrimônio. Uhum. Né? Você paga Exato. 14 reais por mês para a pessoa cuidar do seu patrimônio. Perder Da sua área de noites e noites, lazer. exato. Sábado e domingo, enquanto as pessoas, os condomínios estão. Né, eu costumo dizer, o pessoal, Rafa, você não desliga o celular. Eu não desligo o celular. Os problemas também acontecem de sábado e domingo, né? Uhum. Então, as pessoas às vezes vão para uma viagem, deixa o celular, vamos para o meio do mato. A gente não tem esse. Não pode se dar esse luxo. Esse luxo. Eu mesmo estava viajando a semana passada, estava em Fortaleza com meu filho, que era férias dele, e com o celular, trabalhando, fazendo cobrança. Síndico ligou, o cliente ligou, eu atendi todos, despachei com o juiz lá de Fortaleza, tudo tranquilo, levei camisa, levei roupa de trabalho, porque é isso, o nosso trabalho, a gente entra já sabendo como é que é, né? Exatamente. E a gente sabe que é um trabalho difícil, que não tem horário. Só que existem emergências, né? E existe a emergência daquela pessoa que acha que é emergência. Uhum. Então, tem gente que, por exemplo, eu não sei se acontece com a Mai e com a Maria Lúcia, mas comigo acontece 1 da manhã, a pessoa manda uma dúvida. Poxa, mas não podia esperar amanhã às 8, né? Podia. Então, como o meu celular é o celular que tá sempre ligado, eu já acho que é alguém na delegacia, né? Ai, pronto. Aí, não. A Marcela Oi. matou alguém, já perdeu o réu primário, vou ter que arrancar Não ela. matou. A Marcela aniquilou. Aniquilou. Aniquilou alguém. Eu falo para os síndicos, ela fala, olha, 24 horas para os síndicos, mas por favor, só me liga se for emergência, porque senão eu assusto, eu vou até... Assusta. Ah, não, Sabedoria, eu mando né, mensagem. gente? Falei, não manda, porque eu vou olhar, porque eu acho que pode ser uma emergência. Né? Mas tem É alguns isso, que não o cliente conseguem. vai mandar uma vez. Aí você vai atender. Na segunda, é a história do mentiroso. Você mente uma, mente 2, na terceira, você vai Não falar, acredito. ai, Aí tô pode ser passando importante, mal, né? tô passando mal. Você fala, legal, parabéns, morre aí. Você já acha que é mentira, né? Porque aquela pessoa não soube usar aquele poder com sabedoria. O WhatsApp é um poder. É Uhum. você ter o acesso direto à pessoa. O telefone é uma facilidade maravilhosa. Você liga para alguém e poder falar com ela já imediatamente e ela te responder algo já imediatamente para você sair de uma situação de emergência, né? A Marcela já me ligou, o apartamento tá aqui, tá alagado, doutora, o que eu faço, não sei o quê. E você poder ter esse feedback rapidamente é ótimo. Agora, se você não usa com sabedoria, né? Você acaba perdendo essa benesse. Porque quando você realmente precisar, eu vou... essa pessoa aí, vixe, essa aí só groselha. Não vou nem atender, depois eu mando e-mail. E às vezes pode ser uma emergência, né? Então, use com sabedoria, saiba usar o WhatsApp. O condômino também, que estiver escutando esse podcast, saiba usar o teu WhatsApp com sabedoria. O síndico também, que contata o advogado, né? A gente... recebe muita coisa por WhatsApp, que é uma ferramenta rápida, que chega tudo muito rápido. Mas eu particularmente, a Maria Lúcia sabe, a Marcela também, eu prefiro e-mail. Porque o e-mail é uma ferramenta segura para todo mundo. Porque o WhatsApp morre, vai embora. O advogado sempre gosta de e-mail. Mas, né? gente, o WhatsApp, você formaliza pode perder. por e-mail, por gentileza. Você, vai isso. precisar daqui 2 anos, você não vai achar. Você não vai achar o WhatsApp, você troca de celular, o trombadinha passa, leva, e aí? Você não deu tempo de fazer o backup, ou o backup falhou. Pronto. Agora, abre o seu e-mail. O e-mail tá lá, é a segurança sua, minha, da Maria Lúcia, da Marcela e do universo. Todos nós. Você vai respondendo em cima daquele e-mail e vai ter um histórico. Sim. Então, O e-mail muito é maravilhoso. interessante. Gente, usem o e-mail. Usem e-mail. Não tinha aquele comercial, né, do Pedro Bial, use protetor solar? É isso. Pra Rafaela, use e-mail. Usem um e-mail. Eu Se eu amo pudesse e-mail. falar uma única coisa, use e-mail. Use e-mail.
Ô, Malu, a gente vê muitas ferramentas do dia a dia do síndico, do gestor condominial, da advogada condominial. A gente vai entendendo algumas ferramentas, eu digo assim, emocionais, técnicas que vocês precisam, mas para você, assim, para quem quer trabalhar nessa área condominial, o que precisa ter? Como síndico? É síndico, gestor, assim, no geral, como você também, né, de uma administradora, o que você acha que a pessoa não pode deixar de ter para entrar nessa área? Paciência, né, gente? Não é? Não, eu acho que, assim, tem que gostar de desafios, né? Aquela pessoa que ela se amedronta, ela acha que ela não vai conseguir, ela é pessimista. Não, você tem que encarar, você tem lá um jurídico para te orientar. Primeira coisa, cerque-se de bons profissionais. Sem dúvida. Escolha uma boa administradora, escolha um bom jurídico e vai para cima. E vai fazer o que é correto e vai botar o condomínio nos trilhos, vai fazer a gestão correta, pega ali a convenção, regimento interno, bota ali na mesa de cabeceira, estuda, conheça do condomínio que você está administrando. E é isso. E trabalhar com afinco lá, com honestidade, com transparência, eu acho que o sucesso vem. Se fosse o Renato, né? Se fosse ele respondendo essa pergunta, ele fala assim, ó, só levanta a mão para tirar uma dúvida. Só precisa Levanta a mão ali disso. pra tirar a Hã? dúvida. Muito bom, já é muito bom, eleito. muito bom. E você, Marcela, o que é necessário? Há uma arma. Achei. Eu ia adorar. Uma estrela no peito, xerife. Imagina! E aí, como é que vai ser? Mas não, brincadeira, gente. Eu sei, você dá paz. Total. Resiliência, né? Você Resiliência. tem que ser resiliente, porque são muitas informações. Se colocar no lugar do outro, né? Entender que às vezes a pessoa ela precisa desabafar. Às vezes ela chega nervosa, ela chega azeda, mas assim, entenda bem, a gente até aceita quando é uma situação dessa maneira. Que a pessoa está nervosa, aí ela fala alterada, isso daí é o momento que ela está passando. Então, a gente usa a resiliência para entender, para acolher e para ajudar. Uma frase que eu uso muito, a pessoa vem, eu não sei o que está acontecendo, ela fala, muitas vezes eu também não sei o que vai acontecer, eu não sei como eu vou resolver, eu só falo uma coisa, eu vou te ajudar. Pronto, acabou a história. É o que ela precisa ouvir. Como você vai me ajudar? Não sei ainda. Eu vou ver aqui as opções que a gente tem e para te ajudar da melhor maneira possível. É isso. Agora, quando as pessoas começam, né, fazer isso de uma outra maneira, de uma maneira desrespeitosa, né, que vai além dos limites, aí é 3%, aí é bloqueio, só falo com você pelo e-mail, formaliza por e-mail. E aí você muda as táticas, né, do jogo. Mas eu acho que resiliência é a principal. Você tem que ter. Excelente. E você, Rafa? Posso falar duas? Pode. Eu acho que, a princípio, equilíbrio, né? Que as pessoas tendem a acreditar que o advogado é uma pessoa muito técnica, né? Eles não conseguem ver um advogado com uma família, com um filho, com um marido, enfim. E acham que o advogado é aquele robô que tá ali para aplicar leis. Mandando e-mail. E mandando e-mail, e fala, formaliza por e-mail, etc. Mas nós temos essa preparação, né, de conversar com o condômino, de entender. Nós temos a convenção ali como o princípio básico e, claro, as leis que a gente já vem treinado para aplicar elas, mas o equilíbrio entre essa questão de ouvir o condômino, entender o síndico, entender a situação deles e não só ser técnico, né? Às vezes a pessoa vem com um problema e você manda um artigo. Eu já vi muito colega meu que vem uma dúvida e volta um parecer de 12 folhas. Aí você fala, poxa, eu não tenho nem tempo, né? O síndico não tem tempo para ler 12 folhas, ele quer a solução. Você não consegue ser mais objetivo. Então, às vezes, trazer um pouquinho do conhecimento que você tem de lei, mas equilibrar com o conhecimento humano que você tem, saber um pouquinho, conhecer o teu cliente, conhecer aquele condomínio, conhecer o síndico, para saber que medida você... Porque nem todo condomínio é igual, a medida não vai poder ser aplicada para todos por igual, né? Tem especificidades e você precisa observar para poder aplicar a lei
melhor lei para aquele caso sem perder a humanidade, sem perder a especificidade daquele caso. Então, a princípio, equilíbrio. E segundo, o conhecimento, né? Que eu acho que o conhecimento na minha área e nas nossas áreas de condominial, ele é infinito, né? Então, você tem que ter sede, você tem que saber o que você está fazendo, e se você não sabe, também está tudo bem. Busque conhecimento. Na nossa área condominial, toda hora o STJ ou o Tribunal de Justiça muda os entendimentos, né? E é importante que você esteja antenado, é importante que você leia, é importante que você traga as novidades. Quando vem uma decisão, pode cobrar, taxa condominial pode penhorar salário para receber. Eu já mando assim, Marcela, estrelinha, vamos penhorar salário O agora. que eu mais adoro na Rafaela é que quando ela me traz todas essas informações, ela traz na minha linguagem. Ela não traz o juridiquês. Porque se ela trouxer a juridiquês, ela vai ter que traduzir, porque eu não vou entender. Então, ela tem essa pegada que eu acho fabulosa, que é pegar tudo aquilo que um acórdão inteiro e transformar num áudio de 10 segundos para ela jogar no grupo. E é sucesso. Você já viu que nós somos fãs da doutora Rafaela. Sim. Eu vou até contar um case aqui de sucesso que eu falei, Rafa, adoramos arrasou, cases de sucesso. Arrasou. A gente pegou teve uma administradora que fechou aqui em Campinas e a gente pegou alguns condomínios dela. E um deles é um condomínio pequeno, mas alto padrão, aqui no Cambuí. E aí uma unidade que a pessoa tinha acordo em cima de acordo, antigo, não pagava. 2018. Aí, 2018. Olha. Nossa. Aí eu falei, Rafa, tá largado lá, será que você consegue? Pegamos dia 1º de junho, o condomínio entrou pra gente. Dia 19 de junho, a condomínio acreditou na conta do condomínio todos os acordos antigos. Todos. Eu falei, arrasou. Eu nem falei pro síndico, deixei assim, é comum da administradora acontecer isso com uma boa advogada. Não, é comum, sim. Graças a Deus, a Rafa arrasa. Mas esse foi muito recorde. Foi rápido. Como é que é a conversa com uma pessoa dessa, assim? É exatamente isso que eu tô trazendo. É o equilíbrio, né? Eu saber usar a lei a favor do meu cliente, né? Do condomínio. Com um pouquinho de terrorismo. Né? Fala aí! Fala pra eu gente! Paguei, doutora, eu já paguei essa porque conta. assim, tem muito malandro, né? E às vezes eles sabem que o condomínio não tem algum documento da gestão anterior, que eles não guardaram, e eles usam isso. Eu já paguei, ficou com a outra administradora. Então, me mande o seu comprovante. Não, eu já paguei. Eu falei, eu acho que mais compreensivo que eu será o juiz. Então, explique para ele que você pagou e eu entro com a ação e tá tudo bem. Eu preciso cobrar tudo. Não, mas veja bem, se você... E aí eu falei com a minha advogada, eu falei, ótimo, que bom, né? Então, você tá bem treinada, bem sabedora aí dos teus direitos, das suas obrigações, ótimo. É sempre bom falar com uma pessoa informada. Então, as pessoas fazem um pouquinho de terrorismo com a gente também, como se a gente fosse recuar porque falou com um advogado. Poxa, eu sou advogada, né? Nossa, eu falo o tempo inteiro quando sou advogado. Comigo mesmo. Inclusive, estou falando no espelho agora. Mas esse senso, assim, você vê quando essa experiência que a gente tem, sabe um pouquinho quando a pessoa está sendo malandra, né? Ou e quer ganhar mais tempo, quer ganhar em cima do condomínio, tá esperando prescrever ali para não pagar nada. E você sabe quando de fato é uma dificuldade. Quando ela tá passando por um problema, porque a gente consegue, no diálogo, entender que aquela pessoa precisa de mais tempo, né? E aí é o que eu costumo falar, equilíbrio. Porque por mais que seja triste a história da pessoa, né? Se a gente for ter o olhar para uma pessoa e não olhar para a coletividade... E todo mundo tiver no condomínio, assim, se eu tiver 30 pessoas com histórias tristes para contar de desemprego e problemas de doença na família, a gente desliga o elevador, a gente desliga a luz e aí a gente vai ter histórias tristes para contar dentro do condomínio. Porque, infelizmente, a gente precisa deixar o coraçãozinho um pouco de lado às vezes, e para mim é dolorido. Também eu tenho família, eu tenho filho, eu já passei dificuldade na vida, também faz, né? O meu coração toca, mas ali a gente tem uma missão, né? E a missão é o condomínio tem que funcionar. O condomínio tem que funcionar. E se a gente abrir exceção para eles não sabem ficar com a boquinha fechada. Aí vai contar, olha, fizemos parcelamentos de 50 meses. Então, se todo mundo fizer parcelamentos de 50 meses, o condomínio não anda, né? Então, a gente precisa, claro,
do bom senso do síndico, da administradora, entender as contas para saber qual é o máximo do parcelamento que a gente pode fazer dentro daquele condomínio específico. Porque tem condomínio que tem caixa, tem condomínio que não tem, que precisa receber à vista, né? E dentro desse conhecimento que é dividido entre nós, a gente vai aplicando caso a caso, né? Para essa moça que estava tentando me enganar por mais 2 anos, a gente obrigou ela a pagar à vista e olha só, ela pagou. Olha. Ela tinha muito dinheiro guardado para pagar à vista. Apareceu. Olha isso. E a gente sabe, eu liguei, o esposo dela falou que ela estava em viagem, numa viagem que não era barata, né? A gente é um condomínio de alto padrão. Então a gente sabe quem de fato passa por dificuldade, né? E claro, ninguém tá nadando na grana aqui. A gente também passa. E o condomínio precisa, o síndico precisa comer, a administradora precisa comer, eu preciso comer, todo mundo precisa comer. Então a gente precisa receber, precisa trabalhar e pensar que aquele condomínio, a missão é uma só. Funcione. Porque se não funcionar, aí não vai ser um contando história triste, né? Vão ser Vai ser 300. um coral. Vai ser um coral cantando uma história triste. Exato. Nossa, gostei dessa abordagem, né? Também. Eu vou usar mais isso. Eu Você na quiser explicar para o juiz... Na administradora eu vou usar assim, então eu entendo, agora explique para o jurídico do condomínio. Gente, tem uma célebre frase que eu amo, que é da Barbarazinha, minha amiga. Bárbara, beijo, te amo. Eles vêm sempre com essa, né, com essa carteirada, ou vêm sempre tentar ludibriar a gente, aquela coisa toda. Não, porque eu vou te processar, vou processar o condomínio. Aí eu uso essa frase. Gente, segredos Mais um. dos síndicos, mais um. Hashtag segredos síndicos. Anota aí. A porta do judiciário está aberta para recebê-lo. Fique à vontade. O que o juiz determinar, a gente vai cumprir. Boa. Anotem essa. Essa é boa. Não é? E aí você quebra a perna dele, porque eles vêm com um tom de ameaça, aí você fala, não, a porta do judiciário tá aberta. Outro segredo que eu acho interessante, eu vou contar esse, que é muito bom, que funciona bem pra gente. Antes de fazer o acordo ou negar uma proposta, a gente conversa, claro. Porque às vezes, né, tá com o jurídico. E aí eles vão tentar desautorizar a administradora com a Marcela, ou a Maria Lúcia tem lá um protocolo que ela pode seguir, né, com um número de parcelas, porque obviamente, ela já conversou com a Marcela, mas os condôminos às vezes acham que eles são mais espertos. Então, ele às vezes tenta passar por cima do jurídico falando com a Marcela. Teve até um caso muito interessante nesse condomínio que a gente trabalhou junto, que tinha uma unidade, ela devendo um acordo bem antigo. E eu falei, Marcela, ele vai te ligar e você vai dizer o seguinte para ele, não pague essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vamos tirar os honorários, deixa que depois eu me acerto. E aí eu renunciei aos honorários para receber, porque era um valor antigo, mas eu já sabia exatamente o discurso. E eu sabia que com aquele discurso, porque ela tirou uma penalidade, ele ia aceitar e pagar à vista. O que aconteceu? Ele ligou para ela. Ele falou assim, não, porque eu não aceito essa advogada. Aí a Marcela falou, ela é chata mesmo. Vai, tudo combinado. Paga gente, 100. Vamos fazer o seguinte, você quer pagar, mas tem que ser à vista, tá? Você quer pagar 100 os honorários, mas tem que ser à vista. Não, 100 os honorários eu pago à vista. E eu já tinha proposto para ele, mas ele quis passar por cima de mim. Aí eu falei, dá a ideia que ele vai achar que ele tá falando. Foi só porque ele ligou. Exatamente. E aí, emitiu o boleto à vista, acho que foi 18 ou 20 mil reais na lata do condomínio, assim, porque ele achou que ele estava arrasando. E esses honorários nem eram muito importantes, porque, na verdade, já tinham outras novas taxas que ele estava devendo fora esse acordo. E a gente não tinha prova do acordo. E a gente precisava receber o valor que não tinha prova nem para cobrar no judiciário. Então eu falei, recebendo isso aqui é o importante. Deixa ele achar que ele é o esperto da história. Deixa ele achar o que é malandro. E aí a gente botou um valor a mais para tirar depois, aqui tudo bem conversadinho. Conexão, né? Um jogo de números. Exatamente, pensando no condomínio. Porque ele teria que pagar com honorários, mas como a gente não teria como cobrar dele porque não tinha um instrumento do acordo, né? Porque a antiga advogada sumiu com a documentação. E ele provavelmente... Ele pagou se achando. Não paguei os honorários. Não, ele mandava vários e-mails, eu formalizo por e-mail, e ele mandava vários e-mails dizendo não devo nada, não devo nada. E aí, por telefone, ele dizia, né?
E aí eu falei, liga pra ele, fala isso, que ele vai cair, porque ele quer passar por cima de alguém. Que seja... Ela quer achar que tá levando vantagem. Ele quer achar. E ele pagou e depositou na conta do condomínio, assim, 1 semana. Às vezes os condôminos acham que a gente não conversa. Então, ligam para Marcela, essa advogada e tal. A Marcela tenta contornar, né? Mas claro que ela vai seguir aquilo que a gente já conversou, ou se não for seguir, ela vai conversar comigo, né? Não vai passar por cima de uma orientação nossa, até porque depois ela pode responder por isso. Uhum. E claro, a gente dá sempre orientação pensando no condomínio, né? Não no nosso bem-estar. E é maravilhoso, assim, que o ser humano é tão... Né? Previsível, É muitas tão vezes. previsível que a gente sabia, ele vai querer dar o golpe de alguma forma, ele quer sair na vantagem. Então, Uhum. vamos subir a régua e depois a gente desce. E deu certo. E foi um homem. Foi um homem. Vocês acham que vocês ainda vocês são mulheres muito fortes? E eu, por exemplo, não teria coragem de querer. Eu não ia falar nada. Mas ainda mais porque eu sou pai de 3 meninas. Então ainda tem minha Nossa, com essa esposa. carinha de meninos. Então você Então, sabe você quem imagina. manda em casa, né? E eu tenho absoluta certeza de quem manda. Bom, Mas eu vou falar na minha vocês já casa. passaram Eu- por isso, eu de tenho um machismo, filho, assim? Eu tenho um filho Ah, que o Renato orientou ele muito bem assim. Não vai bater de frente, né? Você tem um fusquinha, você vai bater de frente numa jamanta? Releva, aceita. Ó, calma, não bate de frente com a tua mãe, não. E hoje ele tá casado, se dá sobre a mulher que manda também, mas tudo bem, né? Eu reclamo, às vezes o Renato fala assim, aqui em casa é igual. Então é assim, preconceito a gente sente sim. Eu percebo às vezes em assembleias que eu tô tentando dominar, que o pessoal começa a bater boca. Se é mulher, parece que me ouve mais. O homem, geralmente, ele quer falar mais alto e ele acha... E por isso que eu gosto da Assembleia Pavão, Virtual. né? Você multa todo mundo ali, fala, vamos botar ordem, vai levantar a mão quem quiser falar e a Assembleia vai acontecer com ordem. Todo mundo vai falar, mas cada um por vez para a gente poder entender. Assim, eu não ligo muito para preconceito, não. Se eu tiver que fazer, eu vou fazendo. Não tá gostando, tá achando que eu não sei trabalhar porque sou mulher, problema teu, eu vou fazer o que é correto, o resultado vai chegar. Eu nunca senti muito isso na minha casa, né, também. uhum. Nem com meu pai, nós somos em 3 mulheres também, Ah. 3 meninas. Mas a minha mãe, a gente sempre que mandou, então eu nunca senti muito isso aí, não. Eu sim, eu sinto bastante ainda, né, o mundo jurídico, escritórios, etc., ainda um mundo muito machista, né? Às vezes a gente tem que falar mais alto sim, se impor sim. Eu já cheguei a um absurdo de estar numa audiência e o advogado, que era um pouquinho mais velho do que eu, me chamou de cocotinha. Não. Sim. Não. Então, a gente obviamente, não deu muito certo. A audiência acabou, quase que a gente saiu na mão. Mas, assim, um Muita falta absurdo. de respeito. Mas é muita falta de respeito. Mas a gente sempre lida com inteligência emocional, tenta lidar com inteligência emocional, porque pensar que a gente não tá ali, não tô ali por mim, né? Eu não tô ali fazendo uma coisa para mim. Eu estou ali pelo meu cliente e por um propósito. Uhum. Então, na época que, né, me chamou de cocotinha, é claro que eu era muito mais nova, eu respondi. Hoje em dia, eu tenho muito mais autocontrole, né? Já estou acostumada, sei me impor, sei me colocar, sei a hora de parar também. Já cheguei em reuniões de condomínio, onde eu falei, ó, aqui se eu falar, ele não vai aceitar num acordo com um prestador de serviço, Uhum. porque ele é bem machista, bem bronco. Então, a ideia foi toda minha, eu fiz todo o acordo, mas deixei na época para o meu parceiro comercial falar, porque ele é homem e foi muito melhor recebido por aquela pessoa do que seria de mim. Sabedoria, Exatamente. Mas Você Importante é o olha, você resultado consegue final. ler a pessoa, né? Você consegue ver se ela seria... Pelas piadas, pelas coisas que às vezes, Uhum. né, saem. Então, recebeu o melhor de um homem, o acordo saiu, meu o que cliente saiu importa. satisfeito. Então, hoje a gente... eu estudei bastante negociações estratégicas e dentro, na minha época, quando eu fiz pós-graduação no INSPER, que eu sou formada em contratos empresariais pelo INSPER também, né? Eu tenho a minha pós-graduação lá e tenho um módulo de negociações estratégicas, né? E dentro desse módulo, a gente lê um livro e faz demonstrações e etc. Então, a gente aprende muito a ler
as pessoas, ler a parte contrária, ler quem tá com a gente, quem pode ajudar. A gente fala muito em policial bom e policial ruim. Então, já chega numa negociação, né? Bate e assopra. E tem o que bate, tem o que assopra. Geralmente, eu só que bato, né? E aí tem E sempre... tem aquele que bate e bate. E bate, exatamente. E não assopra. E não assopra. Mas acho que sim, tem, mas diz muito mais sobre a outra pessoa, né, do que sobre você. Você sabendo lidar, não se contaminando e continuar posturado, assim, é o mais importante, porque o objetivo ali depois a gente pode sentar, falar sobre machismo e dar boas lições, né, porque é importante, ou mandar um link para a pessoa ler, olha, leia esse link, o que você fez hoje é muito feio, mas o objetivo ali, ele tem que ser cumprido, a gente tem que ir com uma missão e cumprir aquela missão, é para fazer um acordo, é para fazer uma audiência, é para fazer um contrato, tem que sair dali com a missão cumprida, e depois a gente pensa no que no como a gente se sentiu. Infelizmente, a gente não tem como ficar priorizando os nossos sentimentos e a forma com que a gente é tratada, que não é das melhores muitas vezes, mas como a gente vai fazer o nosso cliente se sentir se a gente concluir o nosso trabalho. Perfeito. Assim, no meu caso, existe uma linha tênue entre o machismo e o preconceituoso. É tudo muito ali parecido. Então, eu nunca sei muito bem se ele está sendo machista, ou se ele está sendo preconceituoso, ou se ele está sendo os dois. Mas, independente do que for, as pessoas, elas tomam um certo cuidado quando vão falar comigo. Porque, né, sabe que a gente é essa metamorfose ambulante, então eu nunca sabe o que vai vir de dentro, se é mais o lado feminino, o lado masculino, e olha o tamanho da mão da criança. Ninguém quer ser aniquilado, né? Ninguém quer ser aniquilado. Tô brincando, mas eu acho que quando a pessoa ela é desrespeitosa, independente de ser homem ou mulher, porque tem mulheres também que daí são terríveis, são assim... aí eu penso, nossa, que pena. Aí vem aquela célebre frase, é falta de sexo, é porque não tá sendo bem, né, coisada e tudo mais. Aí a gente também é machista, feminista, sei lá o quê. Então, quer dizer, isso tudo na realidade é uma bobagem. A regra é básica e é clara. Arnoldo César Coelho, aquele homem. O Arnaldo César Coelho. Esse aí. A regra é A clara. regra é clara. Me respeita que eu te respeito. Fala direito comigo que eu vou falar direito com você. Falou torto comigo, eu vou falar torto com você. Gritou comigo, eu vou gritar com você. Veio pra cima, eu vou te socar. É simples assim. Nunca precisei ainda, né? A gente vê tanto síndico aí apanhando, síndico até morrendo, síndico levando facada e morrendo. Nunca ninguém se atreveu. Tudo por falta de respeito, gente. Respeito é um profissional que tá ali cuidando do seu imóvel. Exatamente. Eu sempre falo isso. Então, nunca se atreveram. Mas eu te falo, eu não sou Jesus Cristo para dar outra face. Se vier, vai levar. Eu não sei o que é que vai dar, mas eu não vou abaixar a cabeça. Então, fica a dica. Fica a dica. Hashtag. Gente, ó, bate-papo bom, assim, né? Eu falei, com A elas gente tá aqui sempre muito conversando. O triste é que chega no né? final. Gostei desse. E nem foi ensaiado. E nem Não foi é? ensaiado, foi de coração. E faltou os 3%, né? A Não, teoria. mas é agora. É agora, É o grande agora. finale, Você que rompem acha os que eu ia tambores. deixar você esquecer? Vou começar. Vou até tomar água. Vou deixar nessa até hora. você pro final. Começar igual eu comecei no início também. A Malu, fala pra gente o que leva o nosso nome, nos Segredos dos Síndicos. Qual que é o teu segredo que todo síndico, toda pessoa da área condominial deveria saber? Eu não sei nem como dizer, mas assim, que ele seja uma pessoa segura. Síndico inseguro é a pior coisa que a gente pode ter, gente. Tem medo de tudo, que muitas vezes você tem que enfrentar o seu condômino ali, os 3% numa assembleia, e colocar cada um no seu lugar para o bem do condomínio. Então, que o síndico seja resiliente, seguro, que ele tenha certeza do que ele quer, se ele quer realmente ser um síndico profissional, então que ele se capacite para isso. E que eu sempre digo, se cerque de bons profissionais. Não estou dizendo só administrador e jurídico, não. Mas para fazer o seu AVCB, tenha um engenheiro para te auxiliar, mantenha as suas manutenções obrigatórias em dia. Eu acho que basicamente, assim, que estou me lembrando agora, esse é o segredo aí para o síndico ter sucesso na gestão. Segredo da Malu. O segredo da Malu. E o segredo da Rafa? Para o síndico ou de um advogado condominial? Para o síndico, eu diria
é exatamente isso que a Malu falou, para se cercar de bons profissionais e saber ouvir, Uhum. né? Porque, assim como nenhum advogado sabe todas as áreas, né? Existe o especialista em direito penal, existe o especialista em tributário, existe o especialista... O síndico, ele não é obrigado, né? E não tem como ser uma pessoa onipresente e onipotente e sabedora de gestão, contratos de AVCB, o melhor contabilista, o melhor administrador, ele não tem como saber as leis. Então, Uhum. assim, ouça os profissionais que tem ao seu redor, né? Contrate profissionais, porque um problema que é preventivo, que ainda não é um problema, né? Quando você tem uma consultoria preventiva nas áreas que você precisa para trabalhar, é muito mais barato do que consertar ela no judiciário depois, Uhum. que é a tal da manutenção corretiva. Se você faz manutenções preventivas no teu condomínio, no seu elevador, no seu jurídico, nas suas cobranças, né? Tem ali as suas cobranças sempre em dia e não deixar explodir para ter que contratar um advogado que vai cobrar caro porque o problema está muito maior, ou uma peça que você deixou de fazer a manutenção, até as manutenções de fachada, se você não fizer, não tiver uma coisa preventiva dentro de todas as áreas do teu condomínio, vai custar muito mais caro. Eu já ouvi muito síndico dizer, é muito caro um jurídico. Não é. Acredite que pode ser muito mais caro você contratar para resolver um problema que poderia ter sido evitado. Uhum. Né? E são muitos, porque a vida do síndico é muito corrida. Né? Não tem como ele estar ali em todo lugar, vendo tudo que está acontecendo e resolvendo tudo. Então, contrate um bom jurídico, contrate uma boa administradora, escute os teus profissionais, eles são formados, eles são especialistas naquilo, né? Debata, converse, traga ideias, mas escute os profissionais que você tem e eu acho que você vai ser o melhor gestor, o melhor síndico do teu condomínio que você pode para os teus condôminos. Muito bom. Já temos o segredo da Malu, o segredo da Rafa. E esse tal de 3%, hein, Marcela? Gente do céu, né? Acabou virando a teoria dos 3%. E assim, fui eu que inventei. Porque assim, por 2 vezes eu adoeci por conta de condôminos mal educados, narcisistas. Até acredito eu que psicopatia tem vários níveis, mas níveis aí consideráveis de psicopatas, porque Credo. são manipuladores e querem te destruir. E aí você fica, mas olha, eu tô fazendo tudo certo, tá tudo acontecendo, eu sei que eu sou legal, eu sei do que eu tô entregando, eu sei da minha capacidade, sei da capacidade da minha sócia, que é extraordinária, nós duas somos 2 potências unidas para melhorar, a gente nós somos síndicas que chegam no condomínio para transformar aquele lugar. E aí, por 2 vezes, nesse condomínio que eu falei agora, anteriormente, e um outro que é uma implantação, que a gente está lá até hoje, tinha aí um determinado número de condôminos que nos perseguiam e que fazia tudo para destruir a gente. Aí eu falei, gente, mas isso não é normal. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar todos os condomínios que nós temos e comecei a pegar, lógico que em níveis diferentes, né? Tem uns que o nível de periculosidade é maior. E outros são 3%, mas são 3% mais tranquilos, mas que são 3%, são carnicinha. E aí comecei a fazer as contas. Eu falei, olha, 300 unidades. Aí você pega essas mexerica podre, né? Aí você divide pelo número de unidades, vai dar 3%. Façam essa conta. É impressionante. Na palestra que a gente fez na Averde, o pessoal começou a fazer na hora. Eu falei, gente... A Marcela falando dos 3% e o todo síndico mundo... sentado, a gente viu o pessoal com o celular. Os problemáticos. São 3%, são aquelas pessoas que a Má, ela fez em todos os condomínios, que hoje, graças a Deus, está com bastante, né, Má? A Deus é o seu trabalho, da Vanilda. E ela Abelha fez... rainha. Abelha Por favor. Abelha rainha, que é uma querida. E deu 3% de problemáticos, de pessoas que vivem para
em função Atazanar, né, de destruir a gestão. Mensageiros do caos. Esse é Exatamente. E aí, então, eu identifiquei, e aí falei, não, e é aquilo que a Rafa já falou aqui. Quando eles se manifestam, na realidade, eles estão falando mais deles do que da gente. Uhum. Só que você precisa de maturidade, de entendimento, para aquilo não te machucar. Né? Porque tem muito síndico hoje que faz terapia. Bom, todo mundo tem que fazer terapia, né? Eu amo, mas que crise de burnout, crise de depressão, porque começa a achar que ele é o problema, e não é. O problema é os 3%. Então, quando a gente detectou isso tudo, e eu e a Abelha Rainha, a gente sentou, e eu falei, olha, você não acha que isso faz sentido? Aí a gente começou a fazer as contas lá, e, olha, realmente aqui 3%, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é sempre em torno de 3%. Ótimo, a gente já sabe onde é que está o problema. E a solução para isso? Bom, primeiro de tudo, a gente já não vai mais adoecer, porque a gente já sabe que não é nosso, é deles. Então, isso daí já alivia, porque depois disso nunca mais eu adoeci. Pelo contrário, eu coloco uma barreira, uma muralha perante esses 3%. Mas aí a gente tem que dar um jeito de calar a boca deles. E qual é o cala-boca? Segredos síndicos, anotem esse aí, gente. É você desconstruir a narrativa deles. Então, todas as vezes que eles vêm te bater, né, sempre tem a oposição, os moradores do bem, que graças a Deus são a maioria, né, são 97%, que sempre tem aqueles que trabalham com você e falam, olha, está acontecendo isso, olha, está acontecendo aquilo. Então, a gente começou a fazer o quê? Um trabalho de comunicação para que as pessoas saibam praticamente em tempo real tudo que está acontecendo no condomínio. Então, antes deles irem lá levar mentira, a gente já traz a verdade, já traz os fatos como foi. E por sorte, né, é o WhatsApp do bem. Né? E aí a gente começa lá a alimentar tudo que acontece em tempo real. Olha, o portão quebrou, já está vindo a manutenção. Olha só, a piscina foi limpa, olha como tá legal. Ai, olha só, foi trocada a lâmpada, olha o jardim como é que tá. Então, o que acontece? Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas aí você quebra a narrativa deles. Eles vão enfraquecendo. É um câncer que você vai fazer nele uma radioterapia, você vai fazer uma quimioterapia e ele vai ficando pequenininho porque ele vai perdendo a força, porque as pessoas, a massa condominial começa a entender que as mexericas podres são aquelas e que elas estão trabalhando contra o próprio condomínio. E aí as pessoas que antes eram seguidores dessa tribo começam a se espalhar e eles começam a ficar sozinhos. Então, quando eles se manifestam de alguma maneira, sempre pro mal, as pessoas não dão credibilidade, as pessoas não ouvem, as pessoas ignoram. Então, eles passam a ser os ignorados do condomínio. Então, nessa implantação deu tudo certo, o câncer foi aniquilado. Nesse outro, o câncer ainda existe, mas eu acredito que não vai ser na minha gestão, mas a semente já está plantada, as pessoas já sabem quem são, e aí eles vão saber como vão lidar com eles. Porque eu digo uma coisa, eu e a Abelha Rainha vamos deixar saudades nesse condomínio. Com certeza. Porque a gente dedicou, assim, como a gente se dedica em todos, a gente se dedicou ao máximo para fazer com que aquilo funcionasse direito. E o condomínio está um brinco. Então, a teoria dos 3% é essa. É bom a gente saber identificar. E aí a gente já ensinou até como neutralizar esses 3%. Uma aula, E não é assim, gente? Com Fala certeza. a verdade. Eu tô certo ou tô errada? Foi um devaneio da minha cabeça. Tá certo. Amém. Entendeu? Parabéns aí pelos ensinamentos, pelo aprendizado, porque esse ensinamento é fruto de muito aprendizado que você experimentou para poder ensinar agora. E não Então, aceitar, né? Falar, não, tá acontecendo alguma coisa de errado. Exatamente. Isso é um problema. Eu tenho que arrumar uma solução. Gente, que privilégio ter esse tempo com vocês, esse bate-papo com vocês. Eu não sei o que você aprendeu, o que eu aprendi não está escrito. Muito mais do que 3%. Eu queria que vocês passassem o contato. Começar com você, Malu.
você colocou o seu Instagram, o Instagram da Verde, e-mail, como é que eu faço para contratar a Verde, saber mais de vocês? Fala aí pra Eu gente. vou passar o meu e-mail, né? Pode passar, chega direto para mim, que é o adm@averde, com D de dado mudo, averdecondominial.com.br. O Instagram da Verde é @averdecondominial. Nós estamos ali no Praça Capital. Convido todos os síndicos aí a tomar um café conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Quando o Duca me ligou, eu falei, top, já sei quem eu vou chamar, porque vamos trazer, assim, esse case de sucesso, que é a menina dos nossos olhos, que é esse condomínio que a Marcela começou lá e a gente Achei também, que a lá em São menina Paulo. dos olhos era a Marcela. Não o condomínio. Ah, né, também. Marcela? Ai, que linda. Também, que assim, nossa, é um presente que o condomínio me deu, que são essas duas aí perto da gente aqui. E quero agradecer a vocês. Nossa, foi uma tarde maravilhosa. Foi. Ao Duca, a Smart Store, né, que é quem está trazendo toda essa oportunidade aí de levar para os síndicos aí os segredos para que os síndicos tenham uma gestão de sucesso, né? Então, muito obrigado a todos. E obrigada, meninas, vieram de São Paulo, assim, da correria, e aceitaram Obrigado. prontamente o convite, com alegria. Sou grata a vocês também, viu? Obrigada, Má. Bom, eu tô super feliz, né? A viagem valeu cada segundo, né, Má? Valeu muito. Para mim é sempre um prazer que a gente não ensina, a gente troca, sempre tá trocando. Verdade. Então, é sempre um prazer trocar com quem tá disposto a ouvir. E essas duas estão sempre muito dispostas a ouvir e a me trazer informação. Foi uma tarde muito gostosa. E o meu contato eu tenho Instagram, que é @adv.rafa_longuinho. E eu tenho e-mail. Gente, mandem e-mails. Meu e-mail é rafa.longuinho@terra.com.br. E o meu celular, que fica sempre ligado para todos que quiserem conversar comigo, é 11 98260 7981. Liguem, marquem suas consultas e fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas, tá bom? Obrigadão, gente. Sempre um prazer. Malu, obrigada. Foi maravilhoso. Eu agradeço a todos que puderam proporcionar esse momento pra gente. Legal. Não só atende, como passa. Opa! Ao vivo. Ao vivo. O telefone. É Olha isso aí. isso, hein? Isso aí. E você, Marcelo, onde a gente te encontra? Olha, eu vou para finalizar, né? É o poder da gratidão, né, gente? Verdade. Quanto mais a gente agradece, mais a gente prospera. E a gente só é próspero se a gente tem pessoas prósperas com a gente. Então, não vou falar muito, senão Ela se emociona. eu me emociono porque tá aqui hoje, embora tenha sido já profetizado, é muito bom a gente poder trazer um pouco de conhecimento, né, e sempre aprendendo, porque é um aprendizado, como a Rafa falou. Então, eu só quero agradecer sempre. Aí vocês me acham no Instagram, Síndica Marcela Volpato, e no WhatsApp, não mande e-mail. Para mim, vocês podem mandar o WhatsApp. 11 98632 8622. Ligue tchá. Faltou só fazer assim, Não é? ó. Ligue tchau. Ligue tchá. Meninas, obrigado pela generosidade de vocês em compartilhar não só o conhecimento, mas a experiência. Os Segredos Síndicos aqui, com certeza, a partir desse episódio, também é um podcast melhor por compartilhar junto com vocês tantas histórias bonitas e tantos aprendizados. E agradecer também a quem esteve com a gente aqui. Quanto hoje, Duca? Quanto tempo de conversa? Olha aí, é um recorde. Um recorde. É o novo recorde dos Segredos Síndicos. 3 apaixonados por condomínio. Só podia dar Só nisso. podia dar nisso. Então, obrigado por você que nos acompanhou até agora. Espero que você continue aprendendo e compartilhe também esse episódio. E fique ligado, tem mais novidade por aí. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau, tchau.